Senhores, pronto. Os senhores já visualizam a tela, né? Sim. Tá. Pessoal, hoje nós vamos fazer a revisão do conteúdo da, da, da prova de Teoria Geral do Processo. Teoria Geral do Processo, eu percebi que o desempenho geral dos senhores foi um desempenho melhor do que o desempenho de negócios jurídicos, mas existem algumas questões que foram pontuadas, e a gente vai passar por elas, em que o desempenho ele chama atenção para a necessidade de vocês fazerem uma revisão de conteúdo, para que vocês possam dar uma aprofundada em algum dos temas que eu percebi algumas dificuldades pontuais de vocês, tá? Então, teoria geral do processo. Na última aula, nós tivemos a avaliação e hoje será a discussão e revisão da prova. Então, em qualquer das questões que os senhores tenham dificuldade ou que não tenha ficado muito claro, parem a aula que daí eu retomo a discussão para a gente poder compreender. Também, da mesma forma que na prova de negócios jurídicos, ela foi formada, organizada em 10 questões de múltipla escolha, que ela estava numerada de 1 a 11, porque 1 era o nome de vocês, que ela entrou como uma pergunta não pontuada, e a avaliação cadastrada no portal ela foi de 0 a 1.000 pontos. Então, cada pontuação foi multiplicado por 100. Então, o aluno que tirou 1, ele ficou com 100, o aluno que tirou 2, ele ficou com 200, o aluno que tirou 10 ficou com 1.000. Ela só foi proporcionalizada para poder ter o lançamento da nota no portal. Todos conseguiram visualizar a nota lá? Sim, professor. Professor, eu não entrei não, que não deu tempo, mas eu vou dar uma olhada. Tá bom. Quem que falou? Eduardo. Tá bom, Eduardo. Depois confirma, porque se a nota não aparecer cadastrada, eu tenho que fazer logo a retificação para que a nota apareça para vocês. Tá bom, professor. Eu vou dar uma olhada assim, o mais rápido possível. Como foram muitas notas lançadas, eu posso ter tido algum erro, esqueci de lançar uma nota ou outra. Então é bom sempre vocês revisarem. Então vamos lá. A primeira questão, ela fala: a teoria geral do processo é formada por princípios, formadores e informadores do processo. Os princípios processuais podem ser encontrados. Aí ela faz algumas afirmações de A a D. Apenas no Código de Processo Civil, que considerando que ela é do processo, elas estão dentro do Código de Processo Civil. Apenas na Constituição Federal, como uma forma de orientar a criação, na verdade aqui seria do Código de Processo Civil. Ela não está nem no Código de Processo Civil, nem na Constituição Federal Brasileira. Ela estaria no Código Civil Brasileiro, como acontece lá com a LINDB, que é uma norma que se aplica, muito embora esteja na parte introdutória do Código Civil, é uma norma que se aplica a todos. Então, ela estaria lá. E a letra D, que ela estaria apenas na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. Alguém sugere alguma das respostas? Letra D. Letra D. Isso mesmo. Então, o que nós assistimos lá na formação do Código de Processo Civil? A Constituição Federal, ela cria princípios que vão orientar e vão informar como que o Código de Processo ele deve ser criado e como os processos devem tramitar dentro do direito brasileiro. E logo depois nasce o Código de Processo Civil, e dentro do Código de Processo Civil ele também cria princípios que orientam e o formam, como que eles serão orientados à aplicação da regra processual. Nós excluímos
então, de forma absoluta, o Código Civil brasileiro, porque ele não contém dentro dele normas processuais. Quando a gente olha o desempenho dos senhores nessa questão, a maioria dos senhores acertaram, 25 alunos conseguiram identificar a resposta correta, mas nós ainda tivemos ali 14 alunos que foram em alternativas que não estavam corretas, ou seja, apenas no Código de Processo ou apenas a Constituição Federal Brasileira. Tá? E nenhum aluno respondeu como sendo no Código Civil, o que seria também um absurdo. Tem aqui alguma dúvida? Podemos seguir. Senhores? Podemos seguir. Professor, Pois não. Pode seguir, professor. boa noite. Boa O noite. senhor esclarecendo não deixou dúvida, mas eu confesso que eu tive dificuldade para fazer essa. Tá. Por quê? É a Rose que está falando? Isso. Olha só, Rose, o que a gente precisa compreender é que quase todo o ordenamento jurídico brasileiro, quase todos, nós vimos, não sei se você se recorda, que a Constituição Federal, ela não cria, em regra, ela não cria direitos e obrigações. O que ela faz, a Constituição? Ela dá autorização para que seja criada alguma coisa, ou seja, ela atribui competência. A Constituição Federal de 1988, quando foi criada a Constituição de 88, o que ela fez com o processo civil? Ou com a questão processual? Ela deu diretrizes e falou, olha, nós precisamos criar um processo dentro do território brasileiro que siga tais diretrizes. E quando ela faz isso, ela cria princípios que vão nos informar como que o direito processual vai funcionar. No momento em que o Código de Processo ele é criado e internamente ele diz, olha, nós estamos sendo criados de acordo com as informações da Constituição Federal, mas nós vamos também regular questões internas. O processo ele vai funcionar assim e assado. E aí ele começa a dar diretrizes. Então, quando nós falamos, Rose, em algum direito, como é o caso do direito tributário, por exemplo, que vocês não entraram ainda nele, a Constituição cria princípios. Desculpa. A Constituição cria princípios do direito tributário e o próprio direito tributário cria também os seus próprios princípios. Então, nós não teríamos como ter a criação de um direito processual sem que a orientação estivesse na Constituição Federal para ser criado, porque isso daí é um pressuposto para se criar. E, ao mesmo tempo, nós não poderíamos ter um direito processual que não se auto-orientasse de como ele vai funcionar. Então, em regra, esses princípios eles estão na Constituição Federal e também dentro do direito criado. Tá? Então, tenha sempre mais ou menos esse olhar. Tá certo, professor. Obrigado. De nada, imagina. E aí, então, nós vamos ao próximo. Professor, eu acho que tem gente aguardando aí para entrar na reunião. Tem porque tá aqui, ó, Luana, Jairo, Benedito. É que como eu estou no celular, eu não estou ouvindo hoje quando o pessoal está aguardando. Pronto. Voltamos. Se vocês verem que tem alguém aguardando lá, pode me avisar, por favor, tá? Olha, o artigo 2º do Código de Processo Civil reza que o processo começa por iniciativa das partes e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. O referido princípio consagra
ou como princípio consagrado. E aí a gente vem. Alternativa A, nós estamos falando do princípio da inércia da jurisdição, nós estamos falando do princípio da isonomia processual, nós estamos falando do princípio do contraditório e ampla defesa, ou nós estamos falando do princípio da inafastabilidade da jurisdição? José Manuel? Só acho que o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O que diria, José Manuel, o princípio da inafastabilidade? Você se recorda? Eita, nós, agora eu não vou saber, eu não vou lembrar o que se recorda. Eu acho que a inafastabilidade, deixa eu tentar lembrar aqui. Se não lembrar, não tem problema. Eu não vou lembrar, é melhor o senhor me ajudar nessa questão aí, nesse processo aí. Tá. Senhores, princípio da inafastabilidade da jurisdição. O Poder Judiciário não poderá deixar de atuar em casos que existir lesão ao direito ou ferimento ao direito. Então, nenhuma lei poderá excluir a competência do Judiciário para atuar nesses casos. Quando nós falamos em princípio da inafastabilidade da jurisdição, será que ele encaixaria na hipótese do artigo 2º? Ricardo? Sim, professor. Você acha que ele encaixa na hipótese do artigo 2º? Eu acho que sim. Tá, Bianca, o que você acha? Eu acho que sim também. Senhores, olha só. O que está falando o artigo 2º? Ele está dizendo o seguinte, que todo processo ele não pode começar pelo Estado. Quem tem que dar início ao processo são as partes interessadas no processo. E ele se desenvolve pelo impulso oficial do juiz. Então, alguém faz o pedido ao Poder Judiciário e é o Poder Judiciário, a partir dali, que começa. Olha, diante do pedido feito, José, se defenda. Fulano, diga. Quando ele está falando isso, e nós assistimos isso daqui essa semana, quando o STF ele recebe uma denúncia, um pedido de instauração de inquérito, vocês devem ter acompanhado isso, o STF recebe um pedido de instauração de inquérito feito pelo Procurador-Geral de Justiça, vem o ministro, analisa e fala, olha, eu autorizo a instaurar o inquérito, e ele autorizou para alguns processos e outros não. Por que ele autorizou para uns e para outros não? Porque para aqueles que são crimes de ordem pública, e vocês viram isso lá em direito penal, ele manda instaurar. Aquele que deve ser feito por requerimento da vítima, aí ele não pode instaurar porque a vítima não impulsionou o Poder Judiciário para pedir. Então seria a vítima que teria que pedir para que fizesse isso. Então, olha só, quando diz que o Poder Judiciário deve ficar parado aguardando que alguém dê início à atividade jurisdicional, nós estamos falando do princípio da Inércia. Inércia da jurisdição. Ele tem que ficar quieto. As pessoas que têm que provocar. Imagina se o próprio juiz desse início a uma ação judicial. Se ele der início à ação judicial, é lógico que a ação vai ser procedente. É lógico que vão ganhar a ação porque foi o juiz que deu a entrada. O juiz tem que ser imparcial, por isso ele tem que ficar sempre quieto. Tá? E aí, nós tivemos 100% de acerto nessa pergunta e todos os alunos aplicaram a resposta na alternativa A. Em um processo em que Ana Paula litiga com Lupércio,
o juiz proferiu uma sentença de procedência da ação em favor de Lupércio, ou seja, Lupércio ganhou a ação. Na sentença, apenas fez um relatório dos principais eventos que aconteceram no processo. O juiz contou os principais eventos, limitando-se após a reproduzir o que as pessoas tinham pedido para ele. Mas ele não apresentou qualquer fundamentação para justificar a sua decisão. Ele não deu fundamento jurídico. Ele só disse, olha, me pediram, eu concordo, e ele decidiu. No caso, o juiz agiu corretamente e não feriu qualquer princípio processual. Ele contrariou o princípio da motivação. Ele contrariou o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou ele contrariou o princípio da inércia da jurisdição. Suzana está aí? Oi, Marcelo, tô. Qual que você acha que seria aqui a resposta correta? É a B, o princípio da. Ele contrariou o princípio da motivação. Porque ele deixou de dar o fundamento jurídico que justificasse a sua decisão, é isso? Porque tudo tem que ser fundamentado. Contrariou o princípio da motivação. É isso mesmo. Ele não pode simplesmente reproduzir um resumo do que aconteceu no processo sem que ele nos dê o fundamento jurídico da decisão tomada por ele. Se ele está correto, se eu concordo com o que ele decidiu ou se eu não concordo com o que ele decidiu, eu só vou ter condições de discutir quando ele me der a motivação, quando ele me der o fundamento legal da sua decisão. Sem essa fundamentação, eu não tenho como concordar ou discordar. Tá certo? Senhores, eu vou aproveitar nesse ponto, vou pedir, por gentileza, os senhores me conhecem, eu não gosto de qualquer tipo de politização de matéria de conteúdo de aula. Nós temos que aprender o direito pelo direito. Se nós vamos dar algum viés político ou não ao direito que nós vamos aprender, os senhores vão fazer isso na vida de vocês, não dentro da sala de aula. Então, na sala de aula, nós não temos bandeira partidária, nós não temos cor partidária, nós não temos ideologia partidária, político-partidária, nós somos simplesmente estudiosos do direito, tá certo? Nós tivemos hoje, quando nós falamos em princípio da motivação, nós estudamos no semestre passado direito constitucional, tá certo? E esse semestre nós estamos vendo o processo. Nós assistimos hoje uma decisão dada pelo STF que ela suspende a nomeação de um diretor da Polícia Federal nomeada pelo Poder Executivo, no qual o ministro, ao dar a sua decisão, ele dá uma decisão e ele fundamenta a sua decisão. Quando ele fundamenta, ele dá ali quais foram as razões jurídicas que o conduziram àquela reflexão. Nós só temos condições de concordar ou discordar do posicionamento daquela decisão judicial se nós tomarmos conhecimento das razões que motivaram o juiz a conduzir. Então, quando nós falamos em princípio da motivação, ele tem uma especial importância porque nós vamos voltar no princípio da motivação quando nós falarmos em recursos processuais. Os recursos processuais, eles agem dentro da motivação estabelecida como princípio norteador das decisões que são dadas pelo Poder Judiciário, sem a qual nós ficaríamos sem qualquer possibilidade de recorrer ou de contrariar. O que nos cabe, quando nós assistimos a uma decisão do Poder Judiciário, é respeitá-la,
porque é o exercício jurisdicional, mas nós podemos respeitar e discordar. E aí nasce os nossos recursos. Tá certo? Mas tudo vem por conta do princípio da motivação. Podemos seguir? Sim, professor. Pois não. O Jailson mandou no grupo pedindo a liberação da entrada dele aqui na sala. Eu acho que eu acabei de De liberar. liberar? Tá Eu acho que eu bom. acabei de liberá-lo. Tá acabei. bom, obrigada. Nada, Virginia. Obrigado a você. Só um momento. Então, é princípio da motivação. E aí nós tivemos um número de 35 alunos que acertaram, um aluno que assinou a alternativa A e 3 alunos que... Perdão. E 3 alunos que assinalou a alternativa C. Questão número 5. O direito discutido no processo deve ser concedido pelo Poder Judiciário com a maior rapidez possível à parte que tem razão. Essa é uma orientação processual. Essa afirmativa, como orientação processual, ela é falsa, porque não revela a orientação de nenhum princípio processual. Ela é verdadeira e revela o princípio da isonomia processual. Ela é verdadeira e revela o princípio da duração razoável do processo. Ela é verdadeira e revela o princípio da presunção de inocência. Raquel. Raquel. Oi, professor. Nesta questão aqui, como que você responderia? Então, eu tive dúvida nessas duas, na 4 e na 5. Eu coloquei a questão C. A resposta C. Duração razoável do processo. Sim. Perfeito. É isso mesmo. Essa orientação, Raquel, na verdade, ela não existia no código anterior, mas no momento em que os processos começam a se avolumar no Poder Judiciário, o que faz a reforma processual? Ela cria como uma orientação de que os processos não podem ficar se avolumando, que o Poder Judiciário precisa agir e decidir dentro de uma razoável duração. Então, processo complexo é natural que ele demore mais, e processo que não é complexo ele deve demorar menos, para que a pessoa que tenha determinado direito receba com maior rapidez o resultado da atividade jurisdicional que foi a ela prestada. Não haveria razão, como acontecia quando nós não tínhamos esse direcionamento, de um processo que se discutia uma indenização de R$500 permanecer no Poder Judiciário por mais de 5 anos para que tivesse algum tipo de solução final. Eu lembrei das atividades em sala de aula, professor. A atividade de sala de aula, né? Sim. Que se discutia o conceito dos princípios. Isso. Porque quando a gente começa a entender o conceito dos princípios, a resolução ela fica muito mais rápida, né? E muito mais clara para a gente. Sim. Ô, professor. Pois não? Então, assim, os processos que têm, assim, muitos anos aí em percursos, eles vão contra esse princípio aí, como que eles são vistos hoje? O que acontece? Quem está perguntando? É o José Manuel. Zé Manuel, é uma orientação para que esses processos eles sejam julgados pelo Poder Judiciário de forma mais rápida. Esse princípio ele vai se desdobrar lá na frente no que nós chamamos de procrastinação do feito.
O que é feito? Feito é processo. O que é procrastinar? É enrolar ou tumultuar. Ninguém pode tumultuar processo. Ninguém pode procrastinar um processo. Então, onde isso daqui vai desencadear, José Manuel? Lá na frente, quando nós tivermos um processo que envolve, vamos de novo lá, uma indenização de R$ 500, e uma pessoa começa a discutir dentro desse processo, pedindo uma série de provas, uma série de documentações, uma série de tramitação, uma série de perícias. Vamos imaginar que a perícia, para poder chegar à conclusão dessa indenização de R$ 500, demandaria um perito numa ordem de R$ 8.000 para pagar para o perito. Nós começamos a ter uma complexidade processual que não corresponde à simplicidade do pedido que é feito dentro dele. Então, isso não torna o processo nulo, não anula o processo quando ele demora mais tempo do que o permitido. E também eu não posso. Eu estou há 15 anos aguardando o Poder Judiciário que não julga. E aí, por conta do princípio, anula um processo que está há 15 anos sendo julgado. Ele serve como um direcionamento ou uma luz aos juízes para que eles decidam o mais rápido possível o processo. Então, é muito comum, quando nós pedimos audiência em algum processo, porque nós queremos ouvir testemunha, fazer prova, o juiz entra e fala, olha, em atendimento ao princípio da duração razoável do processo, eu entendo que esse processo é desnecessário ouvir testemunha. Eu não vou enrolar mais, eu já vou julgar ele agora. E já dá a decisão. Tá? É uma orientação permitindo ao juiz que ele possa sentenciar o processo sem permitir com que as pessoas fiquem procrastinando dentro dele e fazendo uma demora excessiva. Esse princípio, José Manuel, inclusive, ele deu um novo desdobramento que quando o juiz perceber, principalmente num recurso que nós chamamos de embargos de declaração, que as pessoas estão procrastinando decisões, o juiz pode estabelecer uma multa para que a pessoa pague por estar procrastinando o feito. Então, hoje é muito delicado. Quando nós vamos entrar com recurso, nós temos que avaliar, porque às vezes nós podemos recorrer, o recurso não dar resultado, o juiz entender que nós estamos ferindo o princípio da duração razoável, porque nós estamos tentando procrastinar, e estabelece pagamento de multa dentro do processo. Professor, Pois não. esse Entendi, princípio, professor. esse princípio, ele serve em todas as áreas do direito, como no direito do trabalho, no direito penal, ou não, só na área de processo e civil? Vocês estão tendo direito do trabalho? Sim. Vocês devem ter percebido, se vocês tocaram em questão processual, que no direito do trabalho nós temos uma utilização subsidiária do direito processual civil. Chegaram a ver isso? Não. Ainda não. O direito do trabalho, ele tem um regramento, o direito processual do trabalho, os processos do trabalho, que é a sua pergunta. Eles têm uma regulação própria, mas naquilo em que ele não tem que ele não tem regulação específica, a gente utiliza o processo civil. E nós vimos isso na nossa matéria mesmo de processo. Lá no começo, quando nós falávamos, eu falei, olha, ele poderá ser utilizado de forma subsidiária pelo processo do trabalho. Lembra-se disso? Ainda estávamos em sala de aula. Sim. Isso significa que a utilização da duração razoável do processo, ela é muito clara no direito processual civil e no direito do trabalho, por exemplo, mas no direito penal nós temos um pouco de cuidado em falar de duração razoável. Ela tem que ter uma duração razoável, é evidente, mas nós não podemos cercear prova, porque nós estamos mexendo de forma muito intensa com a liberdade das pessoas. Então, ela é aplicada, mas com uma flexibilidade um pouco maior, tá? Onde nós somos um pouco mais rígidos
e entender o princípio da duração razoável é dentro do direito processual civil e dentro do processo do trabalho. Entendi, professor. Obrigado. De nada, imagina. E aí nós tivemos aqui 34 alunos que acertaram a resposta e 5 alunos que afirmam ser falsa a afirmação. Questão 6. A teoria geral do processo consagra o princípio da publicidade dos atos processuais, impedindo que os atos do processo tramitem sem conhecimento social. Assim, os atos processuais que não forem publicitados não terão valor jurídico. Desta forma, podemos afirmar: o princípio da publicidade é absoluto e não comporta exceção. O princípio da publicidade não é absoluto. Quando nós falamos em ser absoluto, eu estou falando aqui da sua aplicação. Um minutinho. Que é ali. Eu estou falando da sua aplicação de forma irrestrita em todos os processos, ou seja, em todos os processos terão que ser públicos ou não. Então, os processos, na alternativa C, os processos que tramitam nos juizados especiais, por envolverem maior celeridade e menor valor econômico, porque são processos de valores menores, não precisam obedecer ao princípio da publicidade. Como eles são muito rápidos, eles não precisam ser publicados. E a letra D, o atendimento ao princípio da publicidade dependerá da vontade do juiz de direito, que conduz o processo. Então pode ter algum processo que ele, a critério dele, ele olha e fala: esse processo eu não vou divulgar. Fred. Como ficaria essa resposta? Fred, eu não estou conseguindo te ouvir. Não estou conseguindo te ouvir. Fred, eu vou passar para outro aluno que eu não estou conseguindo ouvir você. Fred. Eduardo. Olá. Eduardo também não? Hanna. Letra B. O princípio da publicidade não é absoluto. Ele não é absoluto? Não. Ele poderia ser criado restrições, em alguns casos. Isso. Rosilene. Oi, professor. Qual a alternativa que você acha, Rosilene? A B também, professor. O princípio da publicidade não absoluta. Mas ele... Em quais casos que poderia ter que o princípio da publicidade ele pode ser colocado de lado? Teria algum exemplo? Não? Eu teria, mas não vou saber como falar. É isso mesmo. Olha só, o princípio ele não tem característica absoluta. Por que não? Porque existem processos que revelam de forma muito escancarada a intimidade e a vida privada das pessoas. Então, sempre que um determinado processo ele revelar intimidade, vida privada, principalmente, o Poder Judiciário poderá tirar a publicidade do ato. Tanto é que nos processos em que nós temos
a restrição da publicidade, vamos imaginar processos que envolvem crianças. Quando ele sai no Diário Oficial, ele não sai o nome por extenso da criança para que ninguém identifique. Ele sai somente as iniciais. Não sei se vocês já viram, em alguns processos criminais também isso funciona. Então, quando vocês entram em crime contra a liberdade sexual, principalmente quando envolve criança, e vocês pegam a decisão judicial, na decisão judicial, muitas vezes o juiz não utiliza o nome da criança. Ele utiliza somente as iniciais do nome, A.B.C. Porque mesmo que aquela decisão vaze, nós não temos como identificar quem são. Então, existem alguns casos em que, de cara, o Poder Judiciário já estabelece ausência de publicidade. Então, os processos que tramitam nas varas da família, por revelar intimidade e vida privada das pessoas, só quem tem acesso são as pessoas e seus advogados. Ela tem publicidade para essas pessoas. Se nós tentarmos ver esses processos sem ter procuração nele, a gente não consegue ver. Agora, processos que envolvem indenização, cobrança, que envolve cobrança de tributos, esse daí não revela a vida privada de ninguém, portanto, eles têm e devem ser publicitados, devem ser tornados públicos. Esse princípio ele nasce como resposta a um período ditatorial, quando muitos processos corriam sob segredo, de acordo com a conveniência do Estado, para que a sociedade não tivesse conhecimento do que estava acontecendo dentro de cada processo. É o que nós temos hoje quando nós falamos do período da ditadura, em que eles pedem transparência, o que aconteceram com as pessoas que foram mortas no período de ditadura, onde que elas estão sepultadas. Tudo isso são informações que foram obstadas naquele período. Tá certo? Kelly. Kelly tá aí? Boa noite. Boa noite. Kelly, se a publicidade ela não pode ser aplicada de forma absoluta, ela não é absoluta, nós temos algumas restrições, por que a alternativa correta, então, não é a alternativa D? Peraí, deixa eu ler aqui o atendimento. Se ela não é absoluta, o juiz pode decidir os casos que, uma vez que ele é conhecedor da lei, ele pode decidir os casos que ele vai dar ausência do princípio da publicidade ou que ele vai determinar a publicidade, não poderia? Ah, mas o juiz, ele tem competência para isso? Mas ele não conhece o direito? Nós não poderíamos deixar isso na mão dele para que ele fizesse essa avaliação? Para o juiz, eu acredito que não. Não, a lei trava. Porque se nós, porque se nós criamos o princípio da publicidade como resposta ao que acontecia no Estado ditatorial, se nós depositarmos na vontade de uma pessoa, juiz de direito, os casos que ele quer divulgar e os casos que ele não quer, e isso ficar de forma discricionária na mão dele, nós vamos continuar com o mesmo problema. Então vem a lei e diz o seguinte: todos os processos são públicos. Depois vem a lei e estabelece os processos que envolverem discussão de guarda, alimentos envolvendo criança, não serão regados de plena publicidade. Então, ele dá publicidade a todos e ele restringe. Então, o juiz, na hora de aplicar a publicidade ou não, ele só vai ver se tem restrição na lei. Ele é um cumpridor do que está no texto legal. Ele não pode decidir de acordo com a conveniência dele. Entendi. Agora, existem casos que uma ação que envolve um pedido de indenização por uma batida de carro, ela envolve sigilo? Se ela envolve sigilo? Eu posso pedir restrição da publicidade? Batida de carro?
Batida de carro. Agora As pessoas bateram o carro. Eu estava dirigindo e bati no seu carro. no caso, isso aí lá lá onde eu faço estágio é uma obrigação de fazer. Eu acho que pode, depende. Agora eu fiquei confusa. Olha Não sei só, te responder. em tese, a batida de carro, ela não revela a intimidade e a vida privada de ninguém. Uhum. Então, ela entraria na regra em que ela deve estar abarcada pelo princípio da publicidade. Tá certo? Mas vamos imaginar que no meio do processo, eu perceba a necessidade de juntar no processo a minha declaração do imposto de renda e eu preciso juntar um prontuário médico meu revelando uma doença extremamente grave que eu tenho. Aí já não poderia, né? Vocês percebem? Então é assim, olha, existem casos que o próprio juiz, que a própria lei diz que a publicidade é restringida, mas existem casos que deveria ter publicidade, mas a peculiaridade do caso impõe ao juiz decidir sobre a restrição à publicidade. Então o juiz ele pode decidir, mas quando ele perceber que a vida privada ou que a intimidade de alguém está sendo revelada dentro do processo. Então, nós estamos discutindo uma ação de indenização. Poxa, a ação de indenização, em regra, ela não envolve, não tem que aplicar o princípio da publicidade, ou o princípio de restrição à publicidade. Tem que ser público. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse processo. Mas nós estamos discutindo uma indenização porque a nudez de uma pessoa que estava no seu aparelho celular foi revelada publicamente. E a pessoa, então, junta essas imagens no processo para poder discutir uma indenização. Então, percebem que é um caso muito específico? Nesse caso, eu tenho que pedir. Porque se eu não pedir, ele vai ficar aberto. Diferente de uma ação de alimentos em que ela já tem automaticamente a restrição legal. Deu para entender isso, Kelly? Entendi, professor. Perfeito. Senhores, alguém não entendeu? Professor, licença, Hanna. Pois não, pode falar, Ana. Eu entendi. A Eli tá tentando entrar na sala. Ela mandou uma mensagem no grupo. Espera lá. Eliane. Espera lá que está admitindo. Tá bom. Eliane ingressada. Obrigada, só isso. Por nada. Obrigado. Então, olha só. Nós tivemos aqui 34 alunos que acertaram a resposta, 4 alunos que assinalaram a A e um aluno que assinalou a alternativa C. Mário é casado com Milena desde 2016, sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo que durante o casamento constituíram patrimônio e tiveram um filho, hoje com 3 anos de idade. Mário abandonou o lar para viver efetivamente um relacionamento extraconjugal. Milena, na companhia do filho, procurou um advogado e propôs uma ação de divórcio e uma ação de alimentos em face de Mário. Pergunta-se: as ações propostas por Milena são, respectivamente, ação de jurisdição voluntária e ação de jurisdição contenciosa. As ações propostas por Milena são, respectivamente, ação de jurisdição voluntária e ação de jurisdição voluntária. Letra C. As ações propostas por Milena são, respectivamente, ação de jurisdição contenciosa e ação de jurisdição contenciosa. Letra D. As ações propostas por Milena não podem ser classificadas como sendo de jurisdição voluntária e nem contenciosa. Jailson. Jailson. Eliane.
Eliane ou Jailson. Acho que a Eliane caiu de novo. Jairo. Senhores, vocês estão aí? Sim. Sim. Só online aí, sim. Sim, professor. Então tá bom. O Jairo, foi o Jairo que respondeu ou não? Não, né? Não, foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo. Então vamos lá, Rodrigo. Já que tu respondeu, continue aí. Rodrigo, qual a alternativa? Eu coloquei a C. As ações propostas por Milena são, respectivamente, ação de jurisdição contenciosa e ação de jurisdição contenciosa. A letra C. Luana. Suzana. Senhores e senhores. A alternativa é a C. Ação de jurisdição voluntária. A ação de jurisdição voluntária, em tese, ela não envolve conflito. O Poder Judiciário é chamado para homologar a vontade das partes expostas dentro de um pedido. A ação de Professor, jurisdição contenciosa, pois não. a Luana respondeu no grupo que ela tá aqui na sala, mas que ela não consegue responder pelo áudio, mas que ela responde a letra C. A letra C, perfeito. Tá bom, obrigado, Ana. Não tinha nada. E as ações de jurisdição contenciosa são aquelas ações que envolvem litígio ou conflito no seu conteúdo. A ação de divórcio e a ação de alimentos promovidas por Milena são ações contenciosas porque ela objetiva resolver conflitos e aí ela é classificada como ação contenciosa, tanto a ação de divórcio como a ação de alimentos. Nós tivemos aqui 25 alunos que acertaram, 9 que assinalaram a alternativa A e 5 que assinalaram a alternativa B. Define a qual órgão caberá a solução dos conflitos. Essa é a definição de. Alguém se habilita? Competência? Fique à vontade. Competência. Oi, Kelly? Kelly, competência, Kelly? Competência. Sim, competência, professor. A competência, ela fará a definição de qual órgão caberá a solução daquele conflito. Isso é competência. Eu respondi C, competência. Tendo como, assim, como exemplo, Sejusc, por exemplo. Compete o Sejusc, eu fui mais ou menos nesse entendimento aí. É isso mesmo. Quando a gente fala em competência, nós estamos falando qual órgão terá autonomia para solucionar aquele conflito que foi apresentado ao Poder Judiciário. Tá? Então, quando nós falamos em jurisdição, é o poder de dizer o direito, e aí a gente divide essa jurisdição dando competência aos juízes togados ou aos departamentos de justiça para que eles deem as suas decisões. Nós tivemos aqui 22 alunos que acertaram, e é uma questão que merece dos senhores uma atenção maior e um estudo mais sobre esse tema, sobre competência, uma vez que nós tivemos aqui uma grande quantidade de erros a respeito dessa matéria. 9. O impedimento é um instituto processual aplicável quando o juiz que atua no processo é incompetente. O juiz que atua no processo em que seja parte o seu cônjuge. O juiz que atua no processo fora do seu território de atuação jurisdicional. Ele não está na área jurisdicional dele e ele está tentando atuar. O juiz que atua no processo
é amigo do advogado de uma das partes. Alguém se habilita? Letra B. O juiz que atua no processo em que seja parte o seu cônjuge. Letra B. Aí nós estamos falando de uma hipótese de impedimento? Sim, impedimento. Mas ele também não teria impedimento, Hanan, de atuar em processo em que esteja fora da sua atuação jurisdicional? Não seria incompetência? Mas ele não teria, então, impedimento, no caso da B, se ele for amigo do advogado que está atuando? Como ele é amigo, é óbvio que vai ter uma decisão favorável. Mas eu lembro que você explicou em relação ao cônjuge. Então, eu assinalei a letra B. Mas ser amigo do advogado daria impedimento? O que é que você acha? Acho que sim. A alternativa Daria? é B. Não dá. Não dá ser amigo do advogado? Não. De jeito maneira. De jeito maneira. Imagina, tem vários magistrados que são amigos do advogado. Aí. E demais. É muito comum. E é muito comum. Você trabalha numa comarca pequena, não é, Kelly? Sim, sim. Que comarca que é? É a comarca aqui de Caieiras. Olha só, vamos tomar como comparação Caieiras, ou qualquer comarca pequena do Brasil. A gente tem comarcas muito pequenas no Brasil. Sim. Quando a gente fala de um município como Caieiras, que não é grande, ele é pequeno, a quantidade de advogados é grande, mas como a gente acaba compreendendo o espaço territorial, não é tão grande assim, como se fosse São Paulo. Os advogados todos se encontram no fórum. Tem advogado que está todo dia fazendo audiência dentro da sala de audiência. Os restaurantes que estão na proximidade do fórum é frequentado, muitas vezes, pelo advogado, pelo juiz, pelo promotor da região. Depois de 20 anos atuando naquela comarca e tendo audiência todo dia com o juiz, eu acabo ficando amigo do juiz. Mas isso não torna o juiz impedido de atuar nos processos que eu atuo. Porque é natural que esse nosso contato ele seja contínuo. Então, assim, amanhã ou depois, vamos imaginar que nós estamos falando aqui de um universo de 40 alunos na turma de vocês, e se nós formos falar do curso, 100 alunos que estão na região de Pirituba, vamos imaginar que desses alunos prestam concurso e 5 dos senhores são nomeados como juiz e vocês passam a atuar no Fórum Regional da Lapa. Um na primeira vara civil, outro na segunda vara civil, outro na terceira vara civil, outro na quarta vara civil, outro na quinta vara civil, porque estão por aqui e acabaram sendo lotados aqui. Será então que, se nós somos em 100, 5 de vocês foram levados ao fórum como juiz. Os outros 95 que atuam como advogados não poderão mais atuar no Fórum da Lapa porque estudaram com o juiz? Sim, tem razão, faz sentido. Esse contato ele não torna impedido. E quando o juiz está fora da área de atuação jurisdicional, você está certíssima. Nós não estamos falando em impedimento, ele não está impedido de atuar. Ele é incompetente para atuar. Que são coisas distintas. Tá certo? Sim. Obrigada. Nada. E aí nós tivemos 34 alunos que acertaram, 4 alunos que assinalaram a alternativa A, um aluno que assinalou a alternativa C e nenhum aluno que assinalou a alternativa D. Questão 10. Considerando a incompetência e o impedimento, podemos afirmar que a primeira é em decorrência da estrutura funcional do Poder Judiciário e a segunda por questões inerentes à pessoa do juiz. Ou alternativa B. A primeira é em decorrência de questões inerentes à pessoa do juiz. E a segunda está relacionada à estrutura funcional do Poder Judiciário. Alternativa C. Ambas são em decorrência de questões inerentes à pessoa do juiz. Alternativa D.
Ambas são em decorrência de questões inerentes à organização estrutural do Poder Judiciário. Rodrigo? Professor, eu assinalei a alternativa A. Incompetência é uma questão funcional. E impedimento é da persona do juiz, a pessoa do juiz. Por exemplo, na alternativa anterior, o que impedia era a relação de cônjuge, né? Então, uma relação pessoal do juiz, não do judiciário. Então, eu coloquei a primeira alternativa. Perfeito. Alguém assinala alguma outra alternativa, não? Pessoal, ficou na dúvida aí também a alternativa a C. Eu fiquei um pouquinho na dúvida, porque a incompetência ela não pode ser também pelo juiz? A incompetência ela nunca está ligada a questões relacionadas à pessoa do juiz. Nunca. Quem falou? O Zé Manuel? Manuel, eu tive dúvida nessa questão aí. Zé Manuel, é assim, a pessoa do juiz, sempre que nós falarmos que são questões ligadas à pessoa do juiz, às relações que ele mantém, aos vínculos que ele mantém, nós estamos falando em impedimento. Ele está impedido naquele caso. A incompetência, nós estamos falando de uma divisão da jurisdição. Ele tem competência nesse segmento, naquele segmento. Então, a competência ou incompetência, ela nunca está ligada à figura pessoal do juiz. Nunca. Tá certo? Ok, tudo bem. Olha só, existe uma discussão também colocada. O bom desse cenário que nós estamos enfrentando político, jurídico ultimamente, é que ele nos traz bastante exemplos. A Suzana está por aí, não? Rosilene? Estou. A Suzana está aí? Olha só, Suzana e Rosilene. Estou. Prestem bem atenção. Nós estamos falando hoje de um inquérito que foi instaurado na Suprema Corte para poder avaliar a conduta do presidente da República. Tá certo? Sim. Nós estávamos há pouco discutindo. Estava se discutindo a nomeação de um ministro da Suprema Corte que poderá ser nomeado pelo presidente da República. Celso de Mello, que é o decano, ele é quem está conduzindo o inquérito que amanhã pode se transformar em processo contra o presidente da República. No meio do processo, fatalmente, ele vai se afastar da Suprema Corte e o seu substituto herdará todos os processos que ele conduz. Entre eles, poderá existir um processo envolvendo o presidente da República que nasceu desse inquérito que começou agora. O presidente da República poderá indicar à Suprema Corte uma pessoa que seja de relacionamento dele, de confiança dele, de relacionamento da família dele, enfim. E essa pessoa poderá assumir a Suprema Corte. E se ela assumir a Suprema Corte, ela vai assumir no lugar do decano Celso de Mello. E logo em seguida, essa pessoa poderá receber na sua mão, como herança daquilo que já estava com Celso de Mello, um processo contra o presidente da República. Suzana e Rosilene, ficou claro isso? Sim. Vocês acham que nós estamos discutindo aqui uma questão de incompetência ou de impedimento? Impedimento? Impedimento. Porque nós estamos falando de uma questão relacionada à pessoa do juiz, aos relacionamentos por ele estabelecidos, aos vínculos por ele estabelecidos. Se não fosse isso, ele teria plena competência, porque ele estaria substituindo o decano e ele teria competência para assumir os processos que vinham sendo conduzidos por esse decano da corte. Certo. Ficou claro isso? Sim. Sim.
Então, Perfeito. nessa questão, nós temos 30 alunos que responderam a alternativa A, e aí nós tivemos aqui uma divisão dos erros, né? Na alternativa B, 4 alunos, na C, 3 alunos, na D, 2 alunos, e é uma questão que eu acho bom os senhores darem uma revisada, que compreender bem a diferença entre impedimento e incompetência é extremamente importante. Tá? Última questão da prova. A existência de conexão ou continência entre duas ações são institutos capazes de modificar a competência pela prevenção, manter a competência, não considerando a prevenção, decretar o impedimento do juiz prevento, decretar a incompetência do juiz prevento. A questão ela não é difícil, mas ela nos traz aqui alguns termos que talvez tenha exigido dos senhores pesquisar e se aprofundar sobre o assunto. Alguém gostaria? Professor. Quem fala? Kelly. Diga, Kelly. Eu coloquei a letra A, modificar a competência pela prevenção. Eu acho que você chegou a mencionar isso em aula, sobre... Não. Nós falamos sobre conexão, sobre conexão, né? Falamos sobre prevenção, o que seria o juiz prevento. Nós chegamos a tocar nesse assunto, nesse ponto. Perfeito. E o que seria a prevenção, Kelly? É a prevenção do próprio processo. Quando eu digo o juiz é prevento, o que eu estou dizendo? O juiz é prevento? Eu acredito que seja... Ele está preservando algo? Ele está vinculado ao processo. Quer ver? Olha só. Vamos de novo ao que está acontecendo na mídia e a gente vai entender a prevenção. Já existe um processo contra o presidente da República por conta dos atos alegados pelo juiz Sérgio Moro? Já existe um processo criminal? Não entendi, professor. Já existe hoje, no Poder Judiciário, um processo criminal para discutir crimes praticados pelo presidente da República. Criminal? Já existe um processo criminal? Criminal, eu acredito. Qual presidente? Aí você não mencionou se existe criminal. Não. Nós temos hoje uma discussão de um inquérito que foi instaurado por ordem da Suprema Corte contra o presidente Jair Bolsonaro por conta das alegações de Sérgio Moro. Esse inquérito ele veio para o ministro Celso de Mello, que ele autorizou a instauração do inquérito. Já existe processo criminal? Eu acredito que sim. Ainda não existe. Não? Não. O que existe é um inquérito no qual a Polícia Federal está apurando se houve ou não indícios da prática do crime. Entendi. Se a Polícia Federal disser teve indícios, vai seguir uma tramitação especial, porque daí o Legislativo tem que se manifestar para poder instaurar posteriormente o processo criminal. O processo criminal ainda não existe. Mas se existir o processo criminal, quem é o juiz que vai conduzir esse processo criminal? Seria um juiz. Seria o STF, né? Qual ministro? Será que já teria um ministro, certo? Seria o ministro Celso de Mello. Por quê? Se ainda a gente nem tem processo criminal, como você já sabe que vai ser ele? Não seria ele que deu início? Como ele atuou no inquérito, ele já é um juiz que está vinculado, portanto, ele é um juiz prevento para
posterior e eventual processo-crime que possa existir. Ele fica vinculado. O professor. Pois não? Então as ações se tornam conexas? As ações elas se juntam? Quando nós falamos que a ação ela tem conexão ou continência, é porque elas possuem identidades, e se nós deixarmos elas serem julgadas por juízes diferentes, podem dar decisões contraditórias. Tá certo? Entendi. Aí o que acontece? Neste caso, quando tiverem duas ações envolvendo similaridades ou questões que sejam conexas entre elas, os processos deverão ser reunidos na mão do primeiro juiz que recebeu o primeiro dos dois processos. Porque Professor, ele se torna prevento. Entendeu isso? Tá. Pois não, pode falar. Eu li alguma coisa a respeito sobre prevenção, aí quando o Rodrigo ele mencionou isso sobre a ligação, porque imagina se vai um processo para a mão de um juiz, aí depois estende-se o processo para a mão de um outro juiz. Cada juiz ele tem uma interpretação. Sim. Por isso volta para a mão do primeiro, porque cabe a ele terminar né? Porque cada juiz tem uma interpretação, no caso. Mas olha só, Kelly, você está perfeita, é isso mesmo. A única correção que a gente precisa fazer é que você falou de um processo que foi para a mão de um juiz e esse mesmo processo depois foi para a mão do outro. Quando nós falamos em conexão e continência, nós temos que considerar a existência de duas ações. Tá certo? Então, é perfeito. Então, quando está na mão de um juiz, vai terminar nele mesmo, porque ele é prevento. É isso mesmo. Agora, vamos imaginar, olha só, eu entro com uma ação, você é advogada, eu entro com uma ação contra o seu cliente e você com uma ação contra o meu cliente. O que eu estou pedindo contra o seu cliente? O seu cliente hoje, ele paga R$1.000 de pensão alimentícia e eu estou pedindo para aumentar de 1.000 para 2.000. Porque a criança está com necessidades e eu quero aumentar a pensão. No dia seguinte, sem saber que eu tinha entrado com a ação, você entrou com uma ação para o seu cliente pedindo para tirar de 1.000 para R$500. O meu processo caiu com o juiz da primeira vara, o seu processo caiu com o juiz da segunda vara. Isso, era nesse sentido. Você percebe, olha só, são dois processos que o pedido é para mexer num objeto que é a pensão. Imagina se um juiz derrubar para 500 e outro elevar para 2.000. Eu cumpro qual ordem judicial? Então, perfeito. como as ações têm identidades e elas estão na mão de juízes competentes? Estão. O juiz da primeira é competente para o meu caso, o juiz da segunda é competente para o seu caso. Mas como as ações têm identidade, nós vamos precisar reuni-las. Elas vão ter que andar juntas porque somente um juiz vai ter que decidir. Mas como tem dois juízes competentes, qual dos dois será o competente? E aí vem, a lei diz, o que primeiro recebeu o processo tornará prevento para discutir aquela matéria. Ou seja, o seu processo que você entrou no dia seguinte vai sair da mão do juiz da segunda, muito embora ele fosse competente, irá para o juiz da primeira, reunindo os dois processos, porque o juiz da primeira, como ele decidiu primeiro, ele é prevento, e ele vai dar uma decisão só para os dois processos. Entendeu? Entendi. Só a questão das duas ações, e não significa dois processos. É que eu li a respeito, é por isso que eu comentei. Ou agora você pode discutir também a prevenção quando não tem dois processos, é possível. Nós estamos com uma ação aqui e eu entro com recurso. Aí foi o desembargador José que julgou o recurso e o recurso voltou e a gente continua brigando aqui. Se tiver um novo recurso nesse processo, quem vai ter que julgar é o desembargador José.
ele fica vinculado ao processo porque ele é um desembargador também prevento. Tomou conhecimento do processo, fica preso nele. Sim. Então, a alternativa correta, a conexão continência modifica a competência pela prevenção. Professor. Pois não? Hanna, são duas coisas. Uma, o Benedito quer entrar na sala, e a segunda, só para conclusão da minha interpretação, o juiz se torna prevento através da distribuição, correto? Através da distribuição do processo. É isso, né? Ela sabe por quê que a gente fala da distribuição do processo? Porque quando eu falo, por exemplo, eu vou entrar com uma ação na Lapa. Na Lapa, eu tenho vários juízes cíveis. Qualquer um deles poderia receber o processo. Uhum. Então, eu preciso distribuir. Quando distribui, a distribuição fixa a competência em nenhum deles. Isso, sim, eu me recordo. Certo? Tá perfeito. Obrigada. Por nada. Olha só. A alternativa A, 32 alunos. A alternativa B, 6 alunos. A alternativa C, um único aluno. Respondeu e nenhum na alternativa D. Senhores, alguma dúvida? Acharam a prova muito complexa? Conseguiram desenvolver a prova? Como que foi? Eu não achei complexa. Achei que as aulas foram muito esclarecedoras. E eu consegui desenvolver a prova de acordo com as aulas. Então, para mim, foi bem bacana. Tinha bastante coisa no caderno, né? Tinha bastante, né? Não tem jeito. A prova, se vocês pontuarem bem, fizerem as leituras e pontuarem, a gente não tem muito para onde sair. Os elementos conceituais, vocês tendo o domínio das regras conceituais, quando colocar um caso prático, vocês conseguem destrinchar. Por isso que eu sou sempre contrário de que o aluno fique aprendendo somente com exemplos. Ele tem que entender o conceito e depois ir para os exemplos. Aí ele consegue aplicar. Porque se ele ficar decorando exemplos, ele acaba não conseguindo compreender e aplicar isso depois. Pro, é a Raquel. Pode falar, Raquel. O senhor pode voltar na questão 10? O exemplo que o professor deu do ministro Celso de Mello, ele é competente, porque na última fala falhou a ligação. Olha só, o ministro Celso de Mello, ele é competente. Tá? Se eu não responder a sua pergunta, você me devolve ela de novo. Tá. Eu acho que a sua dúvida deve ter ficado quando eu falei no próximo ministro que vai substituir o Celso de Mello. Celso de Mello vai estar com processo contra o presidente da República. Sim. É provável, pode ser que sim, pode ser que não. Para o bem da República, esperemos que não, né? Mas se eventualmente tiver um processo criminal contra ele, o novo ministro do STF será indicado pelo presidente da República, portanto, pode ser uma pessoa que tenha vínculos pessoais com ele, pode ser. Um filho? Se tiver conhecimento jurídico notório, pode ser. Tá? E aí, ele pode integrar a corte. Ele integrando a corte, ele substitui o Celso de Mello e automaticamente ele recebe no colo dele um processo contra o presidente da República, que é um amigo pessoal. Correto. No qual ele pode ser padrinho de casamento, no qual ele pode ser sogro, genro, cunhado, sei lá o que pode se reservar no futuro. Esse ministro, quando ele assume a corte, ele recebe esse processo na mão dele, ele tem competência para julgar o processo? Sim. Ele tem impedimento no processo? Não. Sim. Ele tem impedimento? Ele tem competência, porque na estrutura da corte é ele. Mas ele tem impedimento porque é amigo próximo. Mas ele tem impedimento que ele é amigo próximo. É onde entra essa alternativa correta, olha. A incompetência é por conta da estrutura funcional. E na estrutura funcional, ele é o ministro que substitui o Celso de Mello e ele tem competência para julgar. Certo. Mas quando nós tentamos entender o que é o impedimento,
são questões relacionadas à pessoa do juiz. Sim. E como pessoa, ele mantém relação de amizade íntima, o que automaticamente o coloca na condição de impedido. Impedimento. Tá certo. O que a gente precisa sempre... É Raquel, né? A Raquel que está falando? Sim. O que sempre precisa ter em mente, Raquel, é assim. A incompetência é quando a estrutura do Poder Judiciário não atribui a ele o julgamento de daqueles casos. Sim. O impedimento ele só aparece quando a decisão dele for uma decisão que pode ser suspeita pelos vínculos por ele estabelecido. Então é óbvio que se eu estiver julgando um processo em que minha esposa está envolvida, é óbvio que haverá uma tendência muito clara de beneficiá-la. Se eu estiver julgando um processo criminal no qual o réu é meu filho, eu tenho incompetência ou impedimento? Impedimento. Eu tenho impedimento, porque é óbvio que eu não vou mandar encarcerar ele. Sim. Então, tem isso daí competência, mas é impedimento, mas é impedido. É impedido. E aí, quando tem isso, o que é feito? E aí cai no que a Hannah colocou. Quando a pessoa tem competência, mas ele é impedido, o que é feito? A gente determina a redistribuição para outro juiz que seja competente e não impedido. Certo. Tá? Então, vamos imaginar lá nesse caso da corte. O novo ministro tem relação pessoal, íntima com a família, e aí ele é impedido, certo? Certo. Como que a gente faz para poder nomear um outro ministro? Faz um sorteio que juridicamente nós chamamos de distribuição. Distribuição, certo. A distribuição. O que é a distribuição? É pegar todos os juízes que são competentes para julgar aquele caso e sortear um aleatoriamente. É igual faz para expedir os mandados, né, os processos. Igual. O mandado. Você está falando de oficial de justiça? Isso. O oficial. Hoje nós temos uma central. De que fórum que você está falando hoje? Freguesia. Freguesia. Então existe uma central de mandados. É isso? Sim. E dentro dessa central de mandados tem vários oficiais de justiça. E para saber qual vai ser o oficial de justiça que vai para aquela diligência, a gente sorteia. Mas olha só. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque o oficial de justiça a gente não pode falar de competência ou impedimento para ele. Certo. Tá? A incompetência Só para juiz. é só para juiz, porque a gente está falando de exercício jurisdicional. Então, caberia melhor você dizer o seguinte, lá mesmo, quando nós falamos de fórum da Nossa Senhora do Ó. Eu dou entrada num processo, esse processo, lá nas varas da família, ele é distribuído para um dos juízes, não é isso? Sim. Ou seja, entre os juízes competentes, ele distribui para um juiz para que ele possa atuar. Se aquele juiz olhar para o processo que veio para ele, que ele é competente, e perceber que ele tem impedimento, ele já declara o impedimento dele e fala, olha, eu recebi, eu sou competente, mas considerando as pessoas envolvidas, eu sou impedido. Ele devolve e o processo é redistribuído para outro. Sim. Entendeu? Entendi. Professor, obrigada, viu? Nada. Você está trabalhando no Nossa Senhora do Ó? Não. Não? Eu sou professora. Ah, você é professora? Ah, então tá bom. Obrigada, professor. De nada, imagina. Senhores, alguma dúvida até aqui? Não. Não, professor. Da minha parte, não. Então tá bom. Então, olha só. Para a próxima aula, eu vou pedir para que os senhores já façam a leitura do 3.4, teorias da ação e elementos da ação, e prestem bastante atenção que essa matéria ela é extremamente importante para quando vocês forem entrar com a ação judicial. Se vocês não conhecerem os elementos da ação, vocês não conseguem fazer ação judicial nenhuma. E aí, na próxima aula, nós vamos discorrer sobre teorias da ação e elementos da ação. Tá certo? Esse material de hoje.
Eu vou transformar em PDF e no máximo até amanhã cedo eu estou mandando no grupo para vocês. Ok, professor. Tá bom. Senhores, pois não? É Kelly falando. Eu gostaria de saber se você vai dar suas ponderações sobre o trabalho que a gente entregou sobre aquele caso lá. Kelly, eu vou dar, o que acontece? Eu até fiz uma ponderação ontem no início da aula, mas nem todos os alunos estavam. O que acontece? Eu comecei a fazer a correção dos trabalhos, alguns alunos até não tinham entregues, eu mandei pedir para que enviassem com urgência. E esse trabalho, ele ia ser inserido na nota de prova, foi o que eu havia conversado com vocês. Só que o que acontece? Até o dia 5 até o dia 10 de maio, eu preciso lançar para vocês a nota de atividade de sala de aula. Então, ao invés de inserir esses trabalhos na nota de prova, eu vou utilizá-los como nota para a sala de aula, porque daí eu não preciso pedir mais trabalhos para vocês e vocês terão mais tempo de aprofundar o estudo. Tá? À medida em que eu tiver as ponderações a respeito do trabalho, eu vou responder no e-mail que eu recebi o trabalho, as ponderações sobre o trabalho e a nota que foi atribuída ao trabalho. E aí o aluno que me enviou, ele fica atento porque é ele que vai receber. E essa nota desse trabalho, ela vai envolver as duas disciplinas, porque vocês pegaram um único caso e discutiram tanto o negócio jurídico como o processo. Então, o cômputo dessa nota ela vai impactar na nota de atividade das duas matérias. E as considerações do trabalho eu vou responder dentro do e-mail. Entendi. Obrigada. Tá bom? Então, até o dia 10, vocês já vão ter essa resposta desses trabalhos, porque até o dia 10 eu tenho que lançar a nota no sistema. Perfeito. Tá bom? Senhores, se não houver mais dúvidas, a aula por hoje está encerrada. Boa noite, professor. Muito obrigado pela aula, pela correção da prova. Boa noite, professor. Por nada, menino. Por nada. Tenha uma boa semana, Boa noite, viu? Feriado. Boa noite, Pra você professor. também. Tchau, professor. Muito obrigado, né? Professor, Nada, boa noite, tchau. obrigado. Viu? Professor, obrigada e boa noite. Obrigada pela correção. Por nada. Bom descanso. Quem? Eduardo. Acabei de entrar, professor. Você tinha entrado e saiu, não foi, Eduardo? Não, tá caindo direto, uma conexão. Eu entrei pelo celular, acabou a bateria. Depois eu entrei pelo computador. Aí a conexão entrou. Aí a hora que eu fui responder pro senhor, a conexão caiu. Aí eu não consegui mais falar. Não tem problema, Desculpa. Eduardo. Tá bom, Não oi. tem problema. Não tem... É assim, nós finalizamos a revisão. Sim, eu tava até a 11, que o senhor falou, aí eu ia responder que eu tava vendo o artigo, eu ia falar, aí caiu de novo. Ah, não, filho, então ainda bem que você conseguiu acompanhar até a última. Então consegui. Eu vou transformar esse material em PDF e vou mandar para vocês. Tá bom, professor. Obrigado aí pela atenção. Você vai ver que no último slide eu já peço para vocês estudarem teoria da ação e elementos da ação para nossa próxima aula. Ótimo, tá bom. Tá ótimo. Então, eu ia falar, né? Eu ia falar que, como eu entrei um pouco atrasado, eu consegui pegar pela explicação que você estava falando, né? Que foi mais viável. A explicação de ler o artigo, então, isso foi puxando um pouco bem melhor para eu poder entender a prova, tá? Mas isso foi muito bom a aula. Gostei, tá? Então tá ótimo. Tá bom, professor. Um abraço enorme, viu? Muito obrigado. Fica com Deus. Uma boa noite. Tchau, tchau.